Olá, bom dia. Hoje é 28 de abril, né? 2025. Vamos lá meditar na palavra do Senhor. Salmo de número 23. Muito conhecido, né? Por nós, Salmo. Salmo de número 23, verso 1 diz assim: O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Muito conhecido, e a gente cita, muita gente faz essa citação, né? Coloca no seu status aí e usa como meditação. Mas eu quero falar de um ponto muito importante nesse salmo, que é o Senhor. O salmo começa dizendo: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O que significa dizer isso? Que o salmista ele tem um Senhor, alguém que o governa, alguém a quem ele deve obediência, alguém a quem ele respeita, a quem ele depende. Senhor significa isso, significa render-se, você ter reverência, respeito, temor. Então muita gente às vezes diz, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, às vezes a gente só está se apropriando do título pastor, mas a gente está esquecendo do primeiro, né? Que está inclusive na ordem, que é Senhor. Para que você tenha o benefício de ser pastoreado pelo melhor pastor do universo. Pastor é aquele que cuida. Pastor é também na Bíblia trazido como governante, né? Então, pastor é aquele que cuida, que administra, que zela. Então, para que você tenha realmente o privilégio de ser cuidado, zelado pelo melhor pastor do universo, é preciso que você tenha, antes de tudo, a aliança, que é o fato de ser Senhor, de ele ser o seu Senhor. E eu quero fazer você refletir nessa manhã: será que o Senhor Deus, Criador do universo, ele é o seu Senhor? Né? Porque de fato existem diferenças, né, entre você ser filho de Deus e você ser criatura de Deus. Criatura de Deus todos nós somos criados por Deus, né? Porém, filho de Deus é só aquele que tem a aliança, aquele que deixa ser governado por Ele, aquele que tem temor à sua palavra, aos seus princípios, aquele que não anda de qualquer jeito, né? Então, esse é aquele que é filho de Deus. Para você ser filho de Deus, você precisa aceitar Jesus. Você precisa fazer uma decisão. E existe algo em nós que se chama o senso autônomo, que a gente não quer abrir mão dele. E às vezes a gente quer sempre dizer que é dono do próprio nariz. Tomamos nossas decisões. O que você tem a ver com a minha vida? Não é assim? A gente não gosta de ouvir opiniões às vezes. A gente gosta de ser dono do próprio nariz. Não é assim? Ter a nossa própria vida, ter as nossas próprias decisões, ter os nossos próprios compromissos. Porém, quando eu digo que o Senhor é o meu pastor, eu tenho uma obediência, eu tenho uma preocupação em tudo que eu for fazer na minha vida, eu me preocupar se realmente eu estou agradando a esse Senhor, né? Eu tenho que me preocupar em obedecer às ordenanças daquele Senhor, porque se de fato Deus é o nosso Senhor, né? Cristo é o nosso Senhor, então eu devo a Ele obediência, eu devo a Ele satisfação da minha vida, eu devo a Ele reverência, respeito. Então, será que você realmente tem a Deus como seu Senhor? Será que você não é aquela pessoa que diz, olha, eu quero a opinião de Deus na minha vida em determinadas coisas, mas em outras não. Em outras, deixa eu fazer, isso aqui é comigo. Talvez você tenha aceitado a Cristo como seu Senhor em determinadas situações para resolver determinados problemas da sua vida, mas em outras você quer silenciar. Você quer fazer longe
longe da gerência de Deus, né? Então eu quero fazer você refletir nessa manhã a respeito de autonomia e submissão. E quando você diz que o Senhor é o seu pastor, é preciso que você se submeta a seu governo. Significa dizer que você é governado. E a gente tem esse problema de não querer ser governado, né? A gente tem esse problema de não querer a opinião, né? Mas para que Deus seja o seu Senhor, você precisa ser governado por Ele. É isso mesmo. Você precisa ser governado por Ele. O Senhor Jesus Cristo, Ele disse que aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e a cada dia negue-se a si mesmo. É muito radical, certo? Quando Jesus fala isso, ele está sendo radicalíssimo, porque não há meio termo. Ou você serve a Cristo completamente, entrega sua vida para Ele e confia no seu governo, certo? Ou então você não está com Ele. É como Jesus estivesse dizendo assim: olha, ou está comigo ou não está, né? Você não se governa. Você tem que lutar contra você mesmo. E a nossa batalha diária, gente, não é ser melhor do que os outros, certo? Nossa batalha diária, ela é ser melhor do que nós, todos os dias. Negar ao nosso próprio eu, porque nós temos um problema de ego. Todos nós temos isso, o ser humano tem isso, que é esse problema do orgulho, certo? Então, ter Deus como Senhor é você quebrar o seu orgulho. Ter a Cristo como Senhor da sua vida é você se humilhar e entender que você precisa ser governado. Que se você continuar seguindo dessa forma, tomando suas próprias decisões, quebrando a cara aqui e ali, sem confiar em ninguém, principalmente sem confiar em Deus, você vai se dar mal, muito mal. Então, servir a Cristo é realmente abrir mão do seu eu, do seu egoísmo, certo? E você entender que você precisa ser governado. Aceite a Cristo na sua vida. Eu sei que é algo duro ouvir isso sobre a questão de submissão, mas se você for uma pessoa insubmissa, certamente você não será pastoreado por Cristo. Se você é uma pessoa rebelde, que não gosta de ouvir conselhos, certamente você não vai ser pastoreado por Cristo. Se você é essa pessoa que gosta da autonomia e não gosta da crítica, você não gosta do confronto, você não gosta de ser repreendido, então você não vai ser pastoreado por Cristo. Realmente, ser pastoreado por Cristo é muito bom. Ele tem muitos benefícios para nós. Ele não deixa faltar nada. Mas primeiro, você precisa ser servo de Cristo. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Quando você nega a submissão a Cristo e você prefere viver da sua maneira, do seu jeito, você também nega os seus cuidados, tá certo? Quando você não se deixa ser dominado por Cristo, você continua dizendo: olha, tá tudo bem, tá dando certo, eu tô fazendo as coisas do meu jeito e tá dando certo. Você está abrindo mão de ser bem cuidado. Você está abrindo mão dessa firmeza que é estar em Cristo, tá certo? Então eu te convido nessa manhã a você entregar a sua vida aos cuidados do bom pastor que é Jesus. Tome uma decisão e diga: Senhor, eu
não consigo. Eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Cuida de mim. Eu te entrego tudo. Tá certo? Minha família, minha casa, meu trabalho, minhas decisões, o curso da minha história. Senhor Jesus, cuida. Cuida, porque até aqui eu tenho falhado. Então eu prefiro confiar em Ti, Senhor Jesus. Amém? É isso que é ter a Cristo como Senhor. Tá bom? Então, além do discurso coach, é isso que a palavra de Deus está mostrando para mim e para você, que é algo maravilhoso. Como diz uma canção, depender é como viver perigosamente, mas depender de Deus, né? É o melhor perigo que você pode aceitar. É o melhor desafio, tá certo? Então, que Deus abençoe sua vida nessa manhã, nesse dia de hoje. Que você tome essa coragem. Tome essa coragem de ceder ao orgulho, né? De você abrir mão dessa sua autonomia fraca, tá bom? E você confiar no governo de Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo governe todas as suas decisões. Que o Senhor Jesus Cristo governe a tua casa, a tua família. E que você seja submisso a Ele. E eu tenho certeza que você não vai sentir falta de nada. Amém? Faça essa aliança com Deus nesse dia de hoje, em nome de Jesus.